Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, para você que está querendo comprar capacete e não entende nada igual a mim, e ficou na dúvida aí, o pessoal fala muito em LS2, no Risk, para mim fala no Risk, tá? Vai ser eu falar muito ASX. Eu fui pesquisar porque, sinceramente, eu sempre comprei o capacete mais, mais barato. Geralmente como Pro Torque, né? Nunca tive essa consciência de qual tipo de certificação, era para mim o que era necessário para andar dentro da lei, né? É a questão de segurança, se o Inmetro aprova, ok para mim. Então, comprava sempre os ProTorque. Questão de conforto, esses outros detalhes, esses extras, eu nunca parei para analisar. Então, agora, um pouco mais de consciência, né? Depois de trocentos anos andando, pilotando moto, eu falei, vou dar uma olhada com carinho nessa questão de capacete, né? Eu vi muitos comentários no YouTube, vídeos, e aí apelei para o Gemini, vou mostrar para vocês para ver o que, que ele me dizia a questão de segurança. O meu primeiro capacete foi o New Liberty da ProTorque, aberto, tenho ele aqui até hoje, esse aí que está na imagem para vocês verem. Já estilizei ele, pintei, adesivei, isso depois de parar de usar, mas a questão é capacete aberto, e foi com ele que eu bati, que eu perdi meu dente da frente, enfim. Acho que eu já tem vídeo aí contando essa história, né? Do meu primeiro acidente e único, graças a Deus, até hoje. E aí, hoje eu tenho um ProTorque, aquele 788 Sport, né? Também comprei ele tem uns 3 4 anos, mais ou menos. Então tá na hora de trocar mesmo. Aí o forro já tá zoado, né? O forro não é removível. Aí, as coisas que você vai aprendendo, que eu vou falar aqui no vídeo, tá na hora de trocar, enfim. E aí eu falei, vou trocar por outro ProTorque? Pode ser. Vamos ver um ProTorque continuar nessa faixa de preço, mas eu comecei a ver os comentários e tudo mais e vi uns vídeos no YouTube. E falei, pô, deixa eu dar uma analisada melhor do que cada capacete pode oferecer e por que tem essa diferença de preço tão grande entre um capacete e o outro, o que acontece no mercado de capacete, para eu poder tomar a minha decisão. Então, eu olhei todos esses capacetes aí que eu estou passando para vocês na tela, né? Para vocês já terem uma noção dos capacetes que eu vou comentar. Então, eu fui olhar cada um desses que eu vi em comentários, avaliar preço e benefício, né? Por que, que um é mais caro que o outro? O que, que um tem que o outro não tem? Vale a pena pagar mais caro por isso? Então, só passar rapidamente aqui para vocês a conversa que eu tive com o Gêmeo. Primeiro, eu pergunto se ele entende segurança de capacete. Ele dá uma aula aqui, mas vamos com o Gemini ou Gemini, como vocês preferirem. Então, ele explica, né, o que, que é obrigatório. Eu vou passar rápido. Se vocês quiserem ler depois, vocês podem pausar e ler. Né, mas o que, que é obrigatório, de acordo com o CONTRAN, né, que é a certificação do Inmetro, os dispositivos retrorefletivos, que era sempre o que eu procurava, tá? Para estar dentro da legalidade, tá com o mínimo lá de segurança que o capacete pode oferecer e tem que oferecer, né? Cinta jugular afivelada, viseira ou óculos de proteção. Esse óculos de proteção aqui não pode ser qualquer um. Dois tipos de capacete de nível de segurança, ele explica aqui, né? O integral fechado, o articulado e o aberto. O off-road pra gente aqui tá fora, porque não é a nossa, pelo menos a minha necessidade, né? Do diário, do urbano. A gente fica aqui com o aberto, articulado e integral. Integral tem uma segurança mais alta, né? Porque ele está fechado, que eu falei com o meu aberto. Eu arrebentei o rosto todinho na traseira do ônibus. O aberto, uma segurança moderada, porque ele protege o crânio, mas não protege a face, né? E o articulado, ele põe alto, não põe muito alto, porque o articulado ele tem os pontos ali frágeis, né? Que é da articulação. Então pode ser que ele não proteja tão bem quanto o integral. Vocês podem ler depois com calma. Ele põe como escolher o capacete ideal, né? Então, tamanho e ajuste. O tamanho, para quem não sabe medir a cabeça, tem uns vídeos aí no YouTube ensinando, vocês podem procurar. Então, o tamanho e ajuste, material do casco. A maioria nossa aqui é ABS. Quando foge de ABS, né? Fibra compósita, né? Que ele põe aqui. Fibra de vidro, carbono, aramida. São muito mais caros. Vale a pena se você tiver um dinheiro a mais para gastar, investir, porque realmente a proteção é maior, enfim. Vai depender do bolso de cada um, né? Conforto e ventilação. Então, eram coisas que eu não me preocupava quando eu comprava meus capacetes. E agora eu fui dar uma olhada para entender, né, quais os benefícios e investir em um capacete que seja um pouco mais caro, mas que ofereça mais conforto e segurança, ao invés de só olhar preço e comprar um capacete menos confortável. Então, vamos lá. Quando substituir o capacete, né, após o impacto, é importante. O prazo de validade, de 3 a 5 anos. Sinais de desgaste, foi interno, solto ou deformado, que já é o meu caso. Esse sim.
cinta jugular desfiando, rachadura ou fissura ou arranhões profundos no casco. Ah, isso aqui foi minha preocupação, tá, gente? Então, tem uma galera na internet que fala, né, sobre as certificações estrangeiras, além do Inmetro. Faz sentido ou é redundante? Minha preocupação com as outras certificações que tem é que ele explica cada uma delas e o porquê que não é redundante, né? Ele fala, ó, faz sentido prestar atenção nas certificações estrangeiras, não é redundante. Então a questão é legal, em metro. O capacete tem um em metro, ele está seguro. Então o em metro tem os testes, você pode procurar vídeo aí. São os testes importantes e vai te oferecer segurança, tá? Não é que dizer, só tem um em metro, não estou seguro, que tem uma galera que fala, não, só tem um em metro é lixo. Não é verdade, tá? Até porque a maioria deles só tem o selo do em metro e não tem as outras certificações, a gente vai ver mais na frente. Por que as certificações estrangeiras são importantes? Ele vai explicar cada uma delas, o que significa cada uma delas e o nível de rigor. E você vai ver que o do Inmetro é um bom padrão de segurança, ele diz aqui, deixa claro, tá? O DOT, o ProTorque tem um DOT, mas o DOT é uma autocertificação, né? A SNEL é focada em capacete de competição. E o SEE, que é a certificação europeia, pelo que eu vi, eu procurei no site, e só a LS2 é que tem a certificação europeia SE. Esses que vendem por aqui, SX, ProTorque, NoRisk, PIOS, etc., eles não têm a certificação europeia, só o LS2 que tem. Se vocês souberem de algum outro, me corrijam aqui, mas pelo que eu procurei, somente ele, ok? E aí, qual a diferença da certificação europeia para as outras, né? Ela inclui teste de impacto rotacional de baixa e alta velocidade. As outras não têm, né? Nem metro, nem a DOT. E diferente da DOT, né, que é uma autocertificação, cada lote de capacete é testado, né? Como tá falando. Cada lote de capacete precisa ter testado para manter a certificação, garantindo uma consistência na qualidade. Vale a pena investir um pouco mais para ter a certificação europeia? Se você tiver com dinheiro, vale. E o LS2 tem, e não tem um valor tão diferente assim dos outros, não é tão mais caro. Então, se você tiver com dinheiro, vale a pena você investir no LS2 e pegar um capacete com certificação europeia, vai estar mais seguro. Agora, se você não tiver com grana comprar um que tenha um Inmetro, você está dentro da lei e também está protegido, né? Diferente do que o pessoal fala, Inmetro não, está protegido sim, tem os testes. Não necessariamente o mais rigoroso do mundo, mas são os capacetes que a gente tem no mercado hoje em dia, a maioria deles. Aí eu perguntei dentro desse aspecto de segurança e legalidade quais as marcas vendidas do Brasil que atendem esses requisitos com melhor custo-benefício. Aí ele fala da LS2, né, e da No Risk. Vocês vão ver aqui. Só que só a LS2 tem a certificação europeia. A No Risk ele põe como um competidor aqui na questão de preço, né, na questão de valor. Mas a No Risk só tem um em metro. Então vou depois mostrar os capacetes para vocês e os valores do FF320 e do 353 ou 358, não lembro agora, e do No Risk Razor para vocês poderem avaliar, né? Aí ele põe aqui mais avançado o HJC, só que já começa a ficar um pouco mais caro, né? E como categoria 2 intermediária, ele vem com o Nex, o Nex Portugal, e o Shark, que aí são capacetes que geralmente passam dos R$ 1.000. Eu não trouxe aqui para pesquisa, mas tem todas as certificações, talvez com uma qualidade, provavelmente com uma qualidade melhor, né? Eu pedi para ele comparar esse 2 a no Risk, né? Pra, questão de segurança e preço. E aí ele faz uma comparação detalhada, depois se vocês quiserem pausar aqui para ver, né, a diferença entre os dois. Mas basicamente o mais forte é a certificação, né? Então, segurança e certificação LS2 ganha, construção em materiais levemente, ligeira vantagem para LS2, né? Mas é termoplástico resina, o ABS, resina termoplástica ABS, o casco, a maioria deles. Então vai ter alguns da LS2 que vai ter vão usar um composto diferente no casco, que vai ser um pouco melhor e mais seguro que o ABS, mas são esses que vão ficar bem mais caros. Custo-benefício, uma leve vantagem para o no risk, costuma ter capacetes que são um pouco mais baratos, mas bem pouco, pelo que eu vi de preço, né? E design e funcionalidade, que é o que eu busquei, né? Um empate técnico. Se colocarmos na disputa o capacete da ProTorque e PIOS, o problema é que é o impacto de alta energia e a questão de diferença no projeto, materiais e tecnologias justificam um preço um pouco maior das outras marcas. Aí ele faz uma comparação aqui com o impacto de 100 km, o teste de força, a absorção de energia, que é o EPS, né? Ó, ele até põe aqui, este é o ponto mais crítico, que é o EPS com multidensidade ou densidade única. Então, em metros exige densidade única, né? Outras certificações existem
um EPS com multidensidade, e aqui ele explica o porquê, né, a diferença da densidade única ou do multidensidade, porque que o multidensidade ele é melhor, porque ele distribui melhor impacto no isopor, enquanto o de densidade única não. Então, isso foi uma coisa que eu procurei também. Vocês vão ver que a maioria dos de entrada, ou muitos deles já tem já trabalham com EPS de multidensidade. E eles acabam ficando um pouco mais caros por causa disso. Então, ó, o foco é 100% na certificação no Inmetro, né? Certificações adicionais só a LS2 tem. Eu lembro e faço a inclusão do SX. Ele põe o SX no mesmo nível aí do LS2 no Risk. Então, vamos seguindo aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, mas ele fala que a SX não tem a certificação europeia, só pelo selo do Inmetro. Comparativo de preços, eles ficam são basicamente iguais. Ele faz uma comparação aqui entre SX no Risk e LS2, o que tem de certificação, posição de preço, custo-benefício, e para quem é o ideal, né, essa compra. Respondendo diretamente à pergunta, a SX é uma excelente opção. Seu objetivo é encontrar o menor preço possível em um capacete seguro e localizado no Brasil. Competido fortemente com a No Risk, né? E nem tanto com a LS2, porque a LS2 tem certificação europeia. Preço máximo como prioridade, SX No Risk, que é uma segurança um pouquinho maior, LS2. Então aqui foi o final da minha conversa com o Google. Aí eu fui pesquisar cada um desses capacetes, tá? Então eu botei cada um desses capacetes e os que são mais comentados, que são mais falados ou que são mais vendidos. Então da SX eu pesquisei o Draken, o Draken, não sei como é que pronuncia, tá? Se tem a pronúncia em inglês ou não. Ele é de dupla densidade, ele não é multidensidade. Aí o resto eu fiz questão de que essas amenidades aqui todos tivessem, tá? Então, se o forro é removível ou não, os eixos que tem, se é viseira, se é anti-risco, se tem ventilação, se é anti-embaçante, o milímetro da viseira. Aí, por exemplo, a S2 aqui eu não botei se tem 2 milímetros, se é anti-risco, se é anti-embaçante, porque eu não achei. Eu acredito que seja, mas eu só botei aqui o que eu fui lá no site que eu li, ou em algum outro site, tá? O site da Grid Motors traz bastante, bem detalhado. Então, foi o que eu usei também como parâmetro de pesquisa e de informação. Outros, os eixos que eu procurei: narigueira, bavete, sistema de ventilação. Então, para quem não sabe o que é um bavete, eu não sabia. Vocês entenderem, bavete capacete. Esse tecido, essa espuminha que fica aqui embaixo do queixo, que ajuda na proteção, né, da entrada de ar. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, é o bavete. Então tem capacete tem que não tem. Eu fiz questão de procurar todos tinham, né? E que tem a narigueira também, né? A narigueira essa proteção aqui para o nariz, né? Também a proteção mais por causa do ar que entra, do vento direto. Então ele vai ter essa proteção extra aqui. Então fiz questão de procurar que tivesse bavete, narigueira, sistema de ventilação, né? Alguns têm viseira interna, a maioria não tem. Só quem vai ter é o FF320 e o no Whisky FF302, os outros não tem. E aqui as certificações, né? Certificação europeia, em metro e DOT. E você vai ver que só quem tem a certificação europeia são o KIT, o KIT, não sei como é que pronuncia, tá, gente? Eu vou falar aqui KIT, ao TT, e os da LS2, como a gente já havia comentado, né? Todos eles têm a certificação no Inmetro, que é o mínimo legal para rodar no Brasil, e o LS2 e o ProTorque tem o DOT. Tá? Os outros todos só têm Inmetro. Aí é o que eu falo, para ver a diferença de preço, vale a pena você pagar mais se os extras, forração, casco e EPS, a parte interna, o isopor interno, tem o mesmo material, tem as mesmas funcionalidades, né? O capacete tem tudo igual, vale a pena você pagar mais por ele, aí você só vai pagar mais por causa da marca. Então, tirando aqui o LS2, que tem a certificação europeia, e o kit, né, os outros vão ter certificação no Inmetro, talvez eles só vão ter alguma diferença, ou na marca, no nome, na posição de mercado, ou na qualidade do material fabricado e no acabamento. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, o SX, ele tem um preço bem menor, né? Aí que eu botei aqui, o preço 1 Shopee, preço 2 Mercado Livre, preço 3 da Grid e o preço 4
aleatório, né? Aqui a própria SX, aqui no caso a Amazon, aqui na própria no Risk, a gente vai ver. Esses preços aqui foi quando eu fiz a pesquisa, deve ter uma semana mais ou menos. Os preços que a gente vai ver no, no Google são os preços de hoje, 30/10. Então, eu vou mostrar aqui para vocês verem cada um deles. Então, SX, esse é o Draken, né? Aqui você vê o Draken está 579 no Mercado Livre. Esse aqui não é o Drake, esse aqui é o Drake 599 no Mercado Livre, enfim. Mas mais para vocês verem o estilo, tá? Eu acho ele bem bonito. É o estilo que me agrada, tá? Então ele vai ter a narigueira, vai ter o bavete, vai ter aqui o spoilerzinho. A maioria deles que eu vou mostrar tem um spoiler, que eu acho que faz a diferença no design do capacete. O Bell já é mais redondão, aquele mais conhecido e já começa a ficar bem mais caro, né? O Bell vai a 637 no Mercado Livre, quase R$ 1.000. O HJC também é mais redondão, pelo menos esse aqui, né? Que foi que eu olhei, que de entrada aí, que é o SS15. Aí você vê o preço dele já passa dos 600, 769. O kit, bem bonito, né? Para mim, né? Como eu falei, eu gosto desse capacete assim, desse estilo, com o spoilerzinho, parece um estilo mais esportivo, mas também já passa dos R$ 600. LS2, F320. Ele já fica mais redondinho, mas também é bonito. Eu acho que ele não tem spoiler, né? Só tem um desenho. Ele está aqui na casa dos 700, mais de R$ 700, 320. Voltando a dizer, eles são mais caros, mas têm a certificação europeia, então, ok, vale a pena você pagar um pouco mais caro se você tiver dinheiro. Você vê aqui o LS2. Então, cuidado com falsificação, tá, gente? Também, quando for comprar, tem que prestar atenção nisso. O F358, ele não tem a viseira interna, mas a diferença do 302 tem viseira interna, o 358 não tem, mas ele já está aqui mais amigável, um preço acima de 600 e também tem a certificação europeia, então, ok. Se você tiver um pouco mais de dinheiro para comprar e quiser comprar um, o estilo dele também eu acho bonito, né? Não é tão esportivo quanto os outros, mas eu acho bonito. No Risk também tem aquele estilo mais esportivo, com spoilerzinho, mas aí você vai ver 892. Ó, no Risk Race Tech, afurado, ó. Esse aqui é um Race Tech, não é no Risk. Tá? Eles põem no Risk aqui para te confundir, cuidado. Esse é o Black Edition, no Risk Razor aqui, ó, 587, já tá abaixo de 600. Mas entre pagar 587 num que não tem certificação europeia e pagar um pouco mais de 600 num que tem certificação europeia, eu, na minha opinião, prefiro comprar o LS2 que tem a certificação europeia. Tá? Ou no Risk. Esse aqui é o Razor, né? Esse aqui tem um spoilerzinho, né? Mais bonitinho. Também está um pouco abaixo de R$ 600. Esse Pro Torque eu achei muito bonito, é o Stealth. E aí a gente entra naquele comentário lá do Pro Torque, né? Ele é bem mais barato, chega a ser menos de 300, chega a ser menos de R$ 300, mas ele não é multidensidade. Se fosse Stealth multidensidade, vocês deixam aí no comentário, mas o que eu procurei, o EPS dele não é multidensidade, então faz uma diferença para os outros que talvez tenham o mesmo valor e tenham multidensidade. O Pius, eu botei ele aqui, né, como capacete de entrada. Eu escolhi o Spike 2, que eu acho que é o mais bonitinho, mas não é o meu estilo de capacete. Ele está aí dentro do nível do Pro Torque, na minha opinião, tá? E um pouco mais caro, né? Já vai para R$ 350. E por último, que foi a minha escolha para eu comprar, o Racetech. Por quê? Está abaixo dos 300, né? E aí lá na tabela, a gente vai olhar Racetech Hit. ABS igual a todos os outros. Ele tem o EPS de multidensidade, né? Aí os outros que eu fiz questão que todos fossem muito iguais ou parecidos, né? Com a forração removível, antialérgico, antibactericida, enfim, né? Com a viseira anti-risco, antibastante, com 2 milímetros, tivesse narigueira e bavete. A narigueira dele é pequenininha, tá? Mas depois você pode substituir por outro. Eu não sei se a narigueira vai ser confortável ou não, não estou acostumado a usar. Vou testar quando eu receber. Quando eu receber ele, eu vou fazer um unboxing e vou botar aqui, tá? Mas a narigueira Bavette, sistema de ventilação. Então ele tem todas as facilidades, os extras, as funcionalidades que os outros têm. Tem a certificação no Inmetro, mas com preço bem inferior. E aqui, 255, você conseguiu esse preço? Não, esse era de um 56 específico. Então,
o grafismo do capacete, né? A pintura do capacete e o tamanho dele faz diferença no preço, tá? Mas eu cheguei até R$ 300. Eu achei o meu por 264, comprei os dois por 264, e aí tá, eu tenho que comprar dois, então eu tenho que fazer essa análise realmente. Né? Se eu for comprar um que custa R$ 1.000, eu vou gastar R$ 2.000 de capacete. Eu compro para mim e para o garupa. Então, sempre procuro o melhor custo-benefício, assim como eu fiz com a jaqueta. Tem um vídeo da jaqueta aí, eu expliquei para vocês. Tem um vídeo da jaqueta que comprei, tem a segurança e com o melhor custo-benefício para mim e principalmente para o meu garupa. Vou repetir o que eu falei no outro vídeo da jaqueta. O que vai passar pela minha cabeça, como eu vou ficar se eu sofrer um acidente e eu sair bem e ver meu garupa caído no chão. Não, não tem essa possibilidade. A segurança é para o meu garupa. Eu posso me arrebentar todo, meu garupa não. Meu garupa eu quero ver em pé. Eu posso ir para o hospital, ou já fui uma vez, vou de novo. Mas meu garupa eu quero ver ele sair bem se houver um acidente. Deus queira que não aconteça, que a gente não precise testar os acessórios de segurança. Mas se houver um acidente, que se ele seja protegido e eu não. Se eu puder cair, abraçar com ele e eu sair rolando, me arrebentar todo e o garupa não, é assim que eu vou fazer. Né? Então, que eu vejo por aí dos andando, a galera que dá grau, a preocupação não é muito essa não. Eles põem a garupa na garupa, dão grau, caem, se arrebentam todo, a garupa que vai com a bunda e com as costas no chão, então enfim, é a prioridade de cada um. Mas aí vocês vão ver, né? Eu teria aqui mais barato, que eu achei, foi o Protorque Stealth, é 190, né? E só que eu optei pelo Racetech por ter uma multidensidade, por ter todas as funcionalidades, né? Por ter um estilo também esportivo que eu gosto com o aerofólio, o spoiler. Eu acho ele bem bonito. Eu queria o cinza ou preto, mas estavam bem mais caros. Eu comprei esse aqui, eu consegui achar ele a 264, 264. Quando eu for fazer o unboxing, vocês vão ter o preço certo. No tamanho que eu queria. 58 os dois. Né? Dizem que a forma dele é um pouco menor, então, como a cabeça dos garupas mediu 56 a minha 57, eu comprei um 58. Tá? Aqui, por exemplo, é 273, mas de repente é só tamanho 56, foi o que eu achei muito aí, por tamanho 56. Comprei na Shopee, tá? Por 264, se vocês quiserem procurar. Mas essa foi a minha escolha. Eu voltando a dizer, desculpa pelo vídeo longo, obrigado para quem ficou até aqui e assistiu, né? Curte aí o vídeo, compartilha. Espero que o vídeo ajude a vocês a, a comprar um capacete. Tenha clareado a mente de vocês. Para mim, clareou, foi o que eu fiz para pesquisar. Via de regra, antigamente eu ia direto nesse aqui, ó. Ou até no mais barato, no 788, no New Liberty. Acabar que o New Liberty é difícil porque ele é aberto. Provavelmente eu não compraria mais. Eu já me adaptei ao fechado e quero continuar usando fechado. Apesar de eu gostar muito do capacete aberto. Mas para segurança, usar o fechado. E aí, se eu fosse procurar um estilo com as funcionalidades um pouquinho melhor, provavelmente eu iria aqui no ProTorque, no Stealth, que eu acho ele bem bonito, né? É, e tá com preço melhor ali das pesquisas que eu fiz. Tá aí na casa, ó, 250, né, 260. Ó, o vermelho bem bonito. Dá pra mim, né? Talvez você, a galera não curta, mas eu gosto muito de assim, coisa assim sólida, preto. Ou compro e depois o adesivo. Agora eu já comprei o capacete já ele adesivado e pichado, já grafitado, então não vou nem adesivar. É, mas eu provavelmente irei aqui no ProTorque. Aí com um pouquinho mais de calma, de pesquisa, de entender, eu procurei o custo-benefício. Agora, se está com a farpelinha mais para gastar, está com dinheirinho, vai aqui, ó, LS2 tem uma certificação melhor, vai te oferecer uma segurança maior. Os outros, para mim, gente, desculpa, né, no Risk, ASX, para você pagar mais caro, você está pagando mais caro por conta da marca. Tá? Porque ele não vai ser, por exemplo, o No Risk não vai ser melhor que a LS2. Pode ter, mas o No Risk tem um acabamento melhor do que o Racetech. Ok. Só que, porra, é o dobro do preço, né? Então, depende aí do teu nível de exigência com o acabamento. Agora, entre No Risk e a LS2, eu vou sem dúvida na LS2 que tem certificação europeia. É questão mesmo de escolha aí, de avaliar custo-benefício, o que você está procurando, questão de segurança, de funcionalidade, de acabamento. Tá aí o vídeo para vocês poderem, para ajudar na decisão de vocês. Não para vocês decidirem, mas para ajudar na decisão de vocês. Tá? Desculpa o vídeo longo. Quem ficou até aí, mais uma vez, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. De vez em quando eu trago uns vídeos assim de comparativo. Esse aqui ficou muito longo, perdão. Mas é necessário, eu achei necessário. Tá? Valeu, gente.
Lembrando aí, segurança em primeiro lugar, tá? Direção defensiva, cuidado na pista aí. Muito acidente de moto que eu vejo todo dia, sempre acidente de moto, carro, ônibus e moto, caminhão e moto. Cuidado, cuidado. Vamos dirigir com consciência, principalmente mais uma vez se você tiver com garupa, garupa fogo é importante para você. Cuidado aí, tá? Vamos nos proteger, vamos proteger a nossa garupa, vamos andar com consciência, com segurança, beleza? Bons ventos, valeu, tamo junto, fui, abraço.